Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo de introdução ao QGIS. Nesse vídeo a gente vai trabalhar com consultas, banco de dados e a geração de novas camadas a partir da seleção realizada por meio dessas consultas. Bom, vamos trabalhar com o arquivo de Otobacias da Bacia do Rio Doce, em formato shapefile. Ele pode ser baixado desse site do IBCZM, do Governo de Minas Gerais. Então, abrindo um novo projeto e inserindo a camada que vamos baixar, que é essa camada Ota, Bacia, Polígono. Bom, quando nós adicionamos essa camada ao projeto que nós criamos, essa camada ela aparece com um sistema de coordenada desconhecido. Aqui em Propriedades, botão direito no nome da camada, Propriedades. Aqui na aba Informação, aqui, SRC desconhecido. Porém, tem uma descrição aqui falando sobre o sistema de coordenada que ele assumiu. Nós sabemos que essas bacias elas estão em um sistema de coordenada geográfica e o elipsoide que está sendo utilizado aqui, o datum que está sendo utilizado é o CIRGAS 2000. Então, aqui em fonte, nós vamos definir o sistema de coordenada para essa camada. Clicando aqui no ícone, está desconhecido. Podemos selecionar o sistema de coordenada geográfica por meio da aba aqui, ou então aqui em filtro, digitar CIRGAS espaço 2000. Ele vai selecionar, deixa aqui, CIRGAS 2000. Aqui ele já está aparecendo os sistemas. O CIRGAS 2000 que nós vamos utilizar é esse com o ID 4674. Ok. Aplicar. Ok. Bom, agora o sistema de coordenada da camada ele está definido. Aqui. Porém, o projeto ainda permanece com o sistema de coordenada desconhecido. Então, aqui em Projeto, Propriedades, e aqui, como a gente já fez para a camada, ele vai entrar aqui na lista. Então, seria só selecionar aqui, ó, código 4674. Sempre confiram o código aqui. Aplicar e ok. Quando a gente aplica, aqui já deixa de aparecer desconhecido e aparece o código de ID do sistema de coordenadas. Bom, o sistema de coordenada definido, nós vamos fazer agora a consulta. A consulta ela pode ser realizada por meio do ícone. Se eu quiser, eu posso vir por aqui, ó. Eu tenho alguns ícones de consulta aqui de fazer seleção. Posso usar aqui, ó, selecionar feições pela expressão. Ou, abrindo a tabela de atributos, eu também vou ter os ícones para seleção. Vai demorar um pouquinho, porque o arquivo ele é grande, ele possui muitas linhas. São todas as otobacias para a bacia do Rio Doce, então é uma feição bem pesada. Abriu. Aqui eu também tenho o ícone para fazer a seleção usando uma expressão. Vou clicar aqui no ícone, vai abrir a mesma janela se eu tivesse empregado aqui na barra de ferramentas. Tá? Bom, nós vamos criar uma expressão para poder fazer a seleção. O que eu quero selecionar aqui nessa área de otobacias da Bacia do Rio Doce? Só para a gente entender. Bom, o que são essas otobacias? As otobacias é uma delimitação de regiões pelo método do OTO, né?
ela se baseia na área de contribuição. Então, pegando, por exemplo, esse rio aqui em preto, o que seria a área de contribuição para ele? Seria a bacia hidrográfica para esse rio, pegando o exutório aqui, onde ele deságua em outro rio. Toda a área que contribui aqui para esse rio vai ser a bacia de contribuição. A Ana, ela desenvolveu as autobacias para todo o território brasileiro. E as bacias, elas são divididas em 3 grupos principais aqui para os códigos, tá? Bom, a gente tem a bacia, que é uma área que recebe toda a drenagem dentro para esse rio, ela não recebe drenagem de outras áreas. Bom, a interbacia é uma área que recebe o fluxo de água de 2 bacias amontantes. Então, aqui pegando aqui, eu tenho essa bacia aqui e essa bacia. As 2 bacias contribuem para essa região aqui, que é uma interbacia, né? E intrabacia é uma área de drenagem que não contribui com o fluxo de água para outra subbacia ou corpo de água, né? Vai direto para o oceano, para lago, ok? Então, os códigos aplicados pela ANA para cada categoria seria o código 1, 3, 5, 7, 9 para interbacias, 2, 4, 6 e 8 para bacias e 0 para intrabacias. Então, pegando aqui, pelo método, a gente tem níveis hierárquicos, tá? O primeiro nível seria as grandes bacias ou regiões hidrográficas. Então, aqui está o mapa do Brasil e as grandes bacias ou grandes regiões hidrográficas que foram estratificadas pela ANA. Então, eu tenho aqui a região hidrográfica 7, eu tenho a bacia hidrográfica do Tocantins aqui, tenho a bacia hidrográfica do Rio Amazonas aqui, tenho a região hidrográfica 0, que seria essa região aqui, ok? Bom, então são essas as regiões. A bacia do Rio Doce, que é a que a gente vai trabalhar agora, ela pertence a essa região hidrográfica 7. Essa aqui, ó, bacia do Doce, está dentro dessa região hidrográfica 7. Então, nosso primeiro código para as otobacias, no nível 1, seria o valor 7. O nível 2 vai estratificar essa região em grandes bacias. Então, nós temos aqui o código 6 para a bacia do Doce. Ok? O nível 3 vão ser microbacias dentro da região do Doce, seriam essas regiões aqui. Então, eu tenho, partindo aqui do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8 e a 9, isso no nível 3. Então, se eu quisesse, por exemplo, selecionar a bacia do Rio Piracicaba, que é o que a gente vai fazer agora, eu tenho que trabalhar com o nível 3, e o código do nível 3 para essa bacia é esse código, 768. Então, lá no QGIS, né, abrindo lá a tabela de atributos, nós temos aqui todas as informações que veio junto com a camada. Dentre essas informações, eu tenho aqui o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, 5, 6, né? Todos os níveis aqui. Então, nós vamos usar esse campo aqui, ó, do nível 3. Por quê? Porque o código da bacia do Piracicaba está dentro do nível 3. Então, na janela de seleção, né, para construir a expressão, nós vamos escolher aqui campo e valores. E vou escolher aqui o nível 3.
dois cliques para entrar aqui na expressão, igual. Posso digitar o valor. Qual que é o valor que nós vamos digitar para a bacia do Piracicaba? É o valor 768. Eu vou pedir para selecionar as feições. Deixar aqui. Então, aqui eu tenho agora selecionado todas as otobacias pertencentes à bacia hidrográfica do Rio Piracicaba. Vou dar um zoom aqui para mostrar, tá vendo? A cor de seleção aqui no meu está configurado para amarelo. Então, ficou amarelo todas as que pertencem à otobacia, todas as otobacias que pertencem à microbacia do Rio Piracicaba. Bom, a partir de uma feição selecionada, eu posso criar uma nova camada, onde estará contido todos os objetos que estão selecionados na camada atual. Então, para isso, vou vir com o botão direito no nome da camada, exportar, e aqui eu tenho a opção salvar feições selecionadas, como formato shapefile, nome do arquivo, clicando aqui, eu vou escolher a pasta onde eu quero salvar esse arquivo. Então, estou pulando aqui. Vou salvar dentro da pasta base aqui e vou dar um nome Oto Piracicaba. Como aqui já está com a extensão .skp, então ele já entende como nome da camada. O sistema de coordenada, ele está importando o mesmo sistema de coordenada da camada mãe. Ok. Então, ele criou e já adicionou aqui a camada Oto Piracicaba. Vou desabilitar aqui Oto 2 para vocês verem. Tá vendo? Toda a camada aqui. Da mesma forma que eu fiz aqui para exportar o limite das otobacias pertencentes ao Piracicaba, eu poderia, por exemplo, baixar o limite dos municípios de um determinado estado e selecionar alguns municípios que compõem uma micro-região e exportar para obter o limite dessa micro-região, por exemplo. Então, é muito simples a geração.